Então como é que você começa? Então como é que você começa? Você começa extraindo os dados, beleza? Abre o Power BI, você vai coletar os dados lá, seja do Excel, seja de um banco de dados, enfim, da web, você vai coletar os dados. Tudo começa com a coleta de dados. Depois você vai adequar os dados, isto é, aplicar as técnicas de transformação. Aí, onde é que eu faço? Você faz isso no Power Query, lembra? Depois disso, você precisa aplicar as técnicas de modelagem para que você consiga extrair os dados que você extraiu, que você tratou e adequou às informações que você precisa, beleza? Depois disso, você precisa aplicar as regras de negócio. O que são as regras de negócio? Você precisa colocar uns gráficos ali, o que seu chefe pediu, o que a área de BI, o que a área de inteligência de negócio lá pediu, você precisa colocar, que é aplicar as regras de negócio de fato, os cálculos, né? Depois disso, você passa para a parte visual, que é os pilares de design e cores que eu vou falar para vocês um pouco mais à frente. Depois disso, você precisa compartilhar o seu trabalho. O que foi que eu te falei agora há pouco? Você não cria um dashboard para você, jovem mancebo. Você cria para o time, você cria para a empresa. Então, você eventualmente vai precisar compartilhar esse dashboard com alguém, beleza? Para as pessoas poderem trabalhar, para as pessoas poderem utilizar o seu trabalho, que até então é magnífico, para tomar decisões importantes que vão ajudar a alavancar a sua empresa. Beleza? Depois disso, você precisa utilizar técnicas de atualização e automação dos seus dados. Os dados eles não são estáticos normalmente, né? Irão ter ali atualizações dos relatórios semanal, diário, enfim, vai ter algum tipo de atualização e é importante que você atualize os seus dados de maneira automática. Afinal, você não tem que ficar toda hora importando dados e fazendo todo dia a mesma coisa. Você atualizar esse processo é de extrema importância para que você consiga ter um trabalho ali sustentável e que você não fique só trabalhando num projeto só. Você cria um negócio que seja sólido e que consiga andar com suas próprias pernas. Beleza? Passando aqui agora para colocando nesse passo a passo aqui cada pilar do método Templo, a gente tem aqui o confiabilidade dos dados. Onde é que está a confiabilidade dos dados? No processo de extrair, adequar e modelar. Por quê? Se você extrair os dados errados, você mina com a confiabilidade dos dados. Se você não aplicar estratégias de transformação e de adequação dos dados, os dados ficam sem confiabilidade. E se você não modelar, não criar as relações, não fazer os cálculos corretos, os dados também ficam sem confiabilidade, beleza? Então é aqui que está o pilar aqui do nosso templo, quando se fala em confiabilidade dos dados, beleza? Depois aqui a gente fala sobre modelagem, que é esse pilar aqui de modelagem, e aqui escolha dos KPIs. Aí, por que a escolha dos KPIs? Você colocou aqui e não aqui embaixo em aplicar regras de negócio. Por quê? Quando você começa a criar o seu dashboard, quando você começa a fazer o seu projeto, eu, Igor, e as pessoas que eu leciono, eu gosto sempre de dizer, de colocar em mente, pega um papelzinho de pão, um papelzinho normal, desenha, faz um rascunho do que tu quer fazer e tem uma ideia ali, não 100% pronta, mas tenha basicamente um norte, onde que você quer seguir. Dessa forma, quando você for aplicar as estratégias de tratamento de dados e as modelagens, você já vai saber o que você precisa saber, você vai saber quais são as métricas que você precisa criar, você vai saber quais são as medidas, né, colocando aqui no contexto do Power BI no DAX, você vai saber quais são as medidas, você já vai criar as suas expressões no DAX. Então, como você já sabe quais são os KPIs e o que você precisa colocar, é muito mais fácil você escolher os indicadores, você já escolhe logo no início e já começa a projetar, a desenvolver o seu projeto desde o primeiro ponto. Beleza? Regras de negócio. Onde é que está aplicar as regras de negócio no método Tempo? Aqui, entender o processo e alinhamento com a liderança e tomadores de decisão. Normalmente esse input vai vir deles, que está relacionado também com a escolha dos KPIs, mas você vai acabar executando aqui, que é onde você vai criar os seus gráficos brutos, vai fazer ali o seu dashboard, o esqueleto do seu dashboard, basicamente. Beleza? Aqui na parte de desenvolvimento visual é o final, né? É onde você vai começar a dar um tapa na boneca, começar a deixar um negócio bonitinho, que aí você vai escolher basicamente o que eu te falei, de duas cores ou 3 cores, mas se atenha a isso. Ainda mais se você for iniciante. Quanto menos experiência você tem no processo de criação de dashboards, é de extrema importância que você não coloque cores bagunçadas, porque você perde o feeling, vai ficar um negócio muito chamativo e você não vai saber basicamente a diferença entre
uma mensagem clara e objetiva, ali utilizando os 55% de comunicação não verbal e um negócio muito chamativo, muito cheguei, parecendo aquele cantor Falcão que tem um girassol aqui, tá ligado? Que usa umas roupas todas chamativas. Então muita gente faz dashboard assim e fica feio. Então siga meu conselho, 2 cores ou 3 cores, beleza? Beleza, carai? E design. O que eu falo sobre design? Eu basicamente mapeei os designs de dashboards que existem aqui pela internet, que eu já fiz. Eu separo os designs em 3 modelos basicamente. O de menu superior, esse dashboard aqui é um dashboard de menu superior, onde eu tenho aqui basicamente, entre aspas, um menuzinho. Existem alguns que são menus laterais, certo? Onde essas segmentações de dados ficam do lado, tem os botõezinhos do lado aqui. Possivelmente eu vou fazer uma aula sobre isso no futuro. E os dashboards deslizantes, aqueles que tem várias abas e onde quando você clica, você vai transitando ali entre as abas e você clica no botão, tem gráficos totalmente distintos do que tinha inicialmente. São esses 3 designs. Cada design desse, ele passa uma mensagem de uma maneira, certo? Por quê? Vamos dizer que você utiliza um dashboard de estilo de deslizante, que são vários dashboards em um. Quando você clica no botãozinho, você é transferido para outro dashboard. Em que contexto você usa isso? Você usa isso quando você tem muitos indicadores para poder colocar e os indicadores não cabem numa folhinhazinha dessa, certo? E quando é que você usa o de dashboard superior? Dashboard superior, quando eu tenho poucos indicadores, eu quero passar uma mensagem clara, objetiva ali na hora. Que mensagem é que eu estou passando aqui nesse momento? Eu estou dizendo aqui basicamente minha venda total, quanto eu vendi e como é que está a disposição dessas vendas nos meses. Isso daqui é o meu principal, é o que chama a atenção quando você olha. Os vendedores que mais venderam também chamam a atenção, que nesse caso aqui foi o André Pereira. Enfim, menu superior, mensagem clara e objetiva. Deslizante, que é aquele que tem vários dashboards em um. Quando você aperta no botãozinho e você vai indo para várias abas do seu dashboard. Quando você tem diversos indicadores para poder colocar e você precisa explorar tudo num projeto só. Ah, e o dashboard de menu vertical, que fica o menuzinho aqui do lado? Aquele ali é quando você precisa passar uma imagem mais disposta dos indicadores. E por final, o compartilhamento aqui está relacionado à estrutura do time e através do Power BI você consegue fazer isso de maneira muito fácil. E a atualização também você consegue fazer isso utilizando o Power Query, utilizando outras funções aqui do Power BI.